E agora vamos trabalhar os pequenos faniquitos de correção. Todo ser humano tem o seu conhecimento da própria linguagem. Todo mundo se movimenta, navega usando a língua portuguesa. Quando a gente fala de correção, a gente está falando de língua padrão, que é aquela que vai vir redigida, vai ser utilizada nos documentos oficiais, que você vai usar no concurso, que você vai escrever documentos, submeter trabalhos. Por isso ela é importante, sim. Claro que você tem que ter ambiente, você não vai ser o pela-saco que vai corrigir a pessoa no meio de uma conversa, não tem nem esse direito, nem foi solicitado. Gente que fica corrigindo os outros no meio de uma conversa, né? Tomara que tome com caco de vidro, porque não é direito dele ser gente imbecil, tá? Se alguém te corrigiu, imbecil é ele. Agora, quando a gente está no ambiente formal, Fernanda agora trabalhando língua portuguesa, essas correções são fundamentais para sofisticar o seu processo de escrita, as suas frases serem construídas melhor, de uma forma melhor e seguir as normas gramaticais. Por isso que eu chamo de faniquito, porque é o momento que a gente rabisca o texto. E eu adoro rabiscar o texto. Aqui a gente vai fazer uma correção bem rápida. Os pronomes pessoais do caso reto. Você não precisa decorar isso. Só coloquei a nomenclatura para você. Quem são esses pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você aprendeu rapidinho assim na escola. São esses. Eu, tu, ele, nós, vós, eles não podem atuar em outra posição em que eles não sejam sujeito. Eles podem atuar como sujeito. Depois de um verbo, eles não podem mais, porque eles não vão estar sendo sujeito. Provavelmente vão estar sendo objeto direto, objeto indireto. Então, observe. Rodrigo construiu uma casa. Rodrigo, substantivo, sujeito, certo? Eu posso substituir Rodrigo por ele. E olha só, o significado fica prejudicado porque ele tem menos informação que Rodrigo, mas ele cabe direitinho nessa posição da frase. Marisa dirige um caminhão. Ela dirige um caminhão, tá vendo? Ela fica na posição de sujeito, não tem a mesma carga semântica do substantivo, mas está sintaticamente no lugar certinho. Maria e Rita viajaram. Elas viajaram. Sebastião e Joaquim lavaram a louça. Eles lavaram a louça. Tudo certinho aqui, ok? São esses os pronomes que podem atuar como sujeitos. Agora, quando a gente vai para a gramática padrão, se ele atua como sujeito, ele não atua como objeto. E aí, ó, filosofia de vida. Quem nasceu para sujeito não pode se deixar tratar como se fosse um objeto. E aí você vai ver que, olha a posição. Eu tenho um sujeito que está bem de cara aqui, né? Os alunos, as pessoas. Os alunos tentaram convencer ela de mudar a data. A gente já vê que não é o sujeito, né? Tá bem na cara quem é o sujeito aqui. Isso aqui não pode na escrita. Você vai ter que usar uma forma, um pronome que vá ficar na posição certinha de objeto aqui, que esse aqui só pode aparecer quando é sujeito. Então, os alunos tentaram convencê-la de mudar a data. As pessoas poderiam ajudar ele a trocar o pneu. Ó, ele aqui, ó, tá depois do verbo, tá vendo? E ele não é sujeito, então não pode ter ele aqui. O que pode é, as pessoas poderiam ajudá-lo a trocar o pneu. Geralmente tem um acentozinho aqui nessa parte do verbo, que é para manter a sílaba tônica do verbo, tá? Então, olha só. Aqui sempre tem aquele chato gramatiqueiro que levanta, o cara é bom de decoreba, mas pensa pouco. Mas eu te peguei, que professor parece caça, todo mundo adora tentar pegar professor de português. À vontade, gente, a gente não tá aqui o tempo inteiro sendo professor de português. Mas olha só, te peguei, professora, e eu comer ou mim comer? Vamos lá? Comprei, quem é o sujeito de comprei? Tá aqui dizendo no próprio verbo, né? Eu. Comprei esse chocolate para eu comer ou para mim comer. Quem que vai comer isso aqui? Eu. Esse eu é o sujeito de comer. Então, veio um eu e depois veio um verbo, é eu mesmo, porque ele vai trabalhar como sujeito. Agora, se eu utilizo isso aqui, eu já estou fazendo o contrário. Eu estou usando um elemento que vai trabalhar como objeto indireto no lugar que ele teria que ter um sujeito, que é o sujeito do verbo. Grosso modo, o verbo vindo no final da frase ou o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, vindo depois de um verbo, você vai ter que fazer essa transformação.
Por isso que são coisas diferentes. Aqui eu vou ter o quê? Vou ter muito claro que ele não é o sujeito da frase. Olha só, tá depois do verbo, tá vendo? É fácil de resolver isso aqui. Aqui no caso do eu, é um outro caso, não é porque aqui é uma exceção, não é exceção. Continua sendo o sujeito de um verbo. Então aí eu, tu, ele, nós, vós, eles podem aparecer aqui. Isso aqui é comprei esse chocolate para mim? Perfeito. Mas se eu coloco o verbo depois, esse verbo está pedindo um sujeito. E quais são os pronomes que podem trabalhar como sujeito? Certo? Bom, pense bem. Conselhos de mãe Fernanda. Leve para o lado pessoal. Não deixe que te coloquem como objeto, quando você é o pronome do caso real. Obrigada. Ficou muito bom mesmo.